playlist bacana que eu estou fazendo sobre frações. Pegando desde o início o que é a fração, que já foi na aula 1, e agora a aula 2 vamos falar sobre tipos de fração. Exatamente, tem alguns tipos de fração aí, minha gente. Sim, nós classificamos como tipos de frações a própria, a imprópria e a aparente. É bem facinho, mas não deixa de anotar essas dicas, essas orientações e já se inscrever, já salvar o vídeo, já compartilhar com os amigos que está aprendendo essa matéria, tá bom? Porque é feito com muito carinho para vocês essa explicação e ajudá-los a arrasarem na matemática, tudo bem? Bom, vamos lá. Nós estávamos falando na aula 1 sobre frações, que representam o quê? Parte de algum inteiro. Então, eu até peguei alguns exemplos aqui, vou mostrar para vocês. Ó, então, eu tenho frações, que são partes que representam pedaços de algum inteiro, é uma divisão entre essa barrinha, esse número com este, que é o numerador e denominador. A parte pintada é representada pelo numerador, fica em cima, e quantos pedaços eu dividi o meu inteiro é representado no denominador, que é o número que está embaixo. Por isso que aqui ficou 1 sobre 2, que demos 1 meio. Aqui 2 pedacinhos foram pintados e 4 foram divididos. Então, 2 fica em cima, o 4 embaixo, que são 2 quartos. Aqui, ó, 3 pedacinhos pintados é o numerador, que é o de cima, 6 pedacinhos ao todo, que foi dividido, é o denominador que está embaixo, certo? Isso é uma representação de um número fracionário, de uma fração, certo? Mas agora, vou entender os tipos dela. Como assim, Pro? A fração, para ser considerada uma fração própria, nós temos que ter o numerador menor que o denominador. Então, o número de cima, que é o numerador, que é a parte pintada, tem que ser menor que a parte dividida. Então, vou dar um exemplo aqui. 3 quartos. 3 quartos eu posso classificar como uma fração própria. O número de cima, que é o numerador, é menor que o de baixo. Se eu fosse representar essa figura, seria bem tranquilo. Porque eu pegaria um exemplo, né, de algum objeto, algum inteiro, né? O ideal seria fazer retinho, né, gente? E vou dividir em 4 pedaços. Aqui é um rascunho. A ideia é ser os pedaços idênticos, iguaizinhos, porque a fração só é em partes iguais. Como eu falei que são 3 quartos, significa que eu peguei 3 pedacinhos, pintei 3, mas eu tinha 4, então sobrou 1, tá tranquilo para mim, tá? 3 quartos, representação da figura. Então, a fração própria é exatamente aquela que dá tranquilo para eu pintar, sobra quadradinho e fica tudo certo. Já a imprópria é o contrário, ela dá um pouquinho mais de trabalho para vocês desenharem. Ó, quando eu tenho fração considerada como imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, vamos ver um exemplo aqui. Pode ser 3, embaixo 2. O de cima está maior que o de baixo. Aí, quando eu vou representar essa figura, dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Como eu vou pintar 3 quadradinhos ou pedaços de qualquer figura, pode ser circular, retangular, se eu só tenho 2? Difícil, né? Por isso que ela é imprópria. Aí nós vamos ter que utilizar mais de uma figura, como no exemplo aqui. Eu só posso dividir a figura por 2, porque o meu denominador é 2, ele que indica em quantas partes eu tenho que dividir. Então, qualquer figura que eu pegar, se for um círculo, eu vou ter que dividir em 2 pedaços. Só que eu preciso de 3 pedaços para pintar. Aqui eu só vou pintar 1 e o 2. Tá faltando 1, então eu preciso de uma outra figura complementar. Deixa eu fazer um pouco maior. Uma outra figura complementar, tá? Também dividida. Nossa, mas os meus círculos estão péssimos. Ó, também dividida em 2 pedaços. Mas agora eu só vou pegar 1. Eu vou pegar uma parte só. Então, eu tenho 3 partes pintadas, ok? E 2 pedaços divididos. Mas eu precisei completar com outra figura. Tudo bem? Por isso que ela chama imprópria. Ela precisa de mais uma figura para completar
o quanto eu vou pegar, o quanto eu vou pintar na figura. Enfim, mas a fração imprópria, tem alguns casos que nós chamamos de fração aparente. Ela tem o perfil da imprópria, ela também tem o número de cima maior, mas só que o número de cima é múltiplo desse número que está embaixo, que é o denominador. Assim, pronto. É quando dá para dividir o número de cima pelo de baixo. E essa fração, ela vai ser uma fração com aparência de fração, mas que representa inteiros. Vamos ver? Por exemplo, 6, vamos pensar, 6 terços. Eu sei que o 6 é múltiplo de 3. Tem 6 na tabuada do 3, não tem? Sim. Se eu fosse falar, é próprio ou impróprio? Eu já falava, opa, é impróprio, o número de cima é maior. Só que como 6 dá para dividir por 3, ela é uma imprópria aparente. Tem uma aparência de fração, mas não é. Se eu fosse fazer os desenhos, o que eu faria? Eu preciso de desenhos divididos em 3 partes. Então, eu tenho aqui, ó, fazer um retângulo, mais ou menos, né? Dividir em 3 partes. Mas eu preciso pintar quantas? 6. Então, aqui eu só consigo pintar 3. 1, 2, 3. Preciso de outra figura, também dividida em 3 partes. Certo? Mesmo tamanho. E pego mais 3. Aí eu consigo completar o que eu determinei no meu numerador. Se era 6, então eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu completei com outra figura, assim como eu fiz na imprópria. Porém, se você observar, quantas figuras eu pintei? 2 figuras inteiras, não sobrou nada. Então, é 2 inteiros. Logo, ela tem a aparência de fração, mas ela é 2 inteiros. 6 dividido por 3 não é igual a 2? Então, olha só. 6 dividido por 3 também é 2. Então, eu dividindo ou eu desenhando, eu vou encontrar que são inteiros. Por isso, ela tem uma aparência de fração, mas ela é um número inteiro. Então, mesmo que eu fale, é 6 terços. Ok, 6 terços são 2 inteiros, que eu pintei tudo, não sobrou nada. Na imprópria já sobrou, ó. Sobrou um resto ali, sobrou um pedacinho. Então, ela só é imprópria. Quando não sobrar nada, for um número inteiro, nós chamamos de aparente. Pode ser também aparente com os mesmos números, tipo 3 terços, tá? Porque 3 dividido por 3 dá 1 inteiro. Eu vou pintar tudo, né? Então, qualquer uma que eu dividir e não sobrar nada é fração aparente. Todas as que eu tenho numerador menor é própria. O denominador, né? O numerador aqui maior, imprópria. E se o denominador aqui, ó, permitir divisão, vai ser aparente. Facinho? Gostaram? Espera aí que eu vou deixar um desafio aí, ó. Vou colocar aqui para vocês. 12 quartos. O que vocês acham? É própria, imprópria ou aparente? Deixa aí nos comentários que eu vou ver se vocês aprenderam nessa aula ou se erraram, tá bom? Bora para a aula 3? Beijão, até a próxima videoaula. Eu espero que já tenha curtido e já se inscrito no canal.